Nosso assunto é leilão, mas não é qualquer leilão. É o leilão que tem a tecnologia no meio do caminho. Então é um processo um cadinho mais moderno. Como será que a tecnologia está transformando um fenômeno, um mercado que já é bastante antigo? Vamos dizer que é secular o expediente do leilão. Vamos falar especificamente aqui de um segmento desse universo dos leilões e como algumas empresas vêm trabalhando para ressignificar esse processo, trazendo mais tecnologia, mais simplicidade, enfim. A gente vai discutir isso aqui hoje com o Pedro Neves, que é cofundador da D1 Lance Leilões. Pedro, obrigado por estar aqui com a gente no Sociedade Digital. Carlos, obrigado. Queria agradecer ao convite, poder falar um pouquinho mais do assunto que a gente é apaixonado, vive dia após dia. E, enfim, agradecer a audiência, a todos aí que estão nos acompanhando e torcer para que a gente possa esclarecer um pouquinho aí a respeito do mundo dos leilões aí para o pessoal. Não, com certeza nós vamos. Eu queria antes só deixar todo mundo na mesma página sobre o segmento. A gente está falando que tem aquela imagem do leilão, das obras de arte, né? Aquela coisa e tal. Aqui a gente está falando de algo muito mais próximo de muita gente. A gente está falando dos leilão extrajudicial ou judicial, né? Que tem estão os dois modelos. Basicamente a gente está falando de imóveis, de propriedades que são retidas muitas vezes pelos bancos em função de um não pagamento ou de dívidas que estão atreladas ao antigo proprietário daquele imóvel. E aí, como parte do pagamento, da quitação da dívida com a instituição financeira ou com o credor, esse imóvel vai a leilão. Só que há um trâmite, um processo para que isso aconteça. Aí é que vem a minha pergunta. Vocês vislumbraram uma oportunidade de, por meio da tecnologia, conectar as pontas e entregar um resultado simples lá na frente para quem está interessado nessas oportunidades. Porque há boas oportunidades para quem sabe operar por meio desse modelo dos leilões, né? Muitas oportunidades fantásticas, inclusive. O mercado vem crescendo muito e é exatamente isso que você pontuou muito bem. O leilão é uma venda forçada. É uma pessoa que está ali perdendo o seu imóvel. A gente aqui falando de imóvel, a D1 Lance, de modo geral, atua bastante no segmento judicial, no extra também. E aí no judicial a gente trabalha um pouquinho de tudo. O nosso viés é imobiliário e acho que é esse o caminho aqui mais do nosso assunto. Mas essencialmente qualquer bem, no caso judicial, poderia ser carros, enfim... Tudo. A gente já leiloou o que acho que Qual foi a coisa mais bizarra que vocês já leiloaram? Eu fiquei curioso. Olha, vamos dar pauta aqui, mas tudo bem. Qual foi a coisa mais bizarra que vocês já leiloaram? A gente não chegou a leiloar, eu sempre comento isso. Teve uma época até que teve uma reportagem a respeito. Procuraram a gente para leiloar virgindade. Meu Deus! Teve até uma moça que leiloou, até saiu, teve uma notícia, uma brasileira que fez isso, e não com a gente, em uma outra situação, ela leiloou lá, enfim. E aí acho que virou interesse de alguém, a gente chegou a receber até um e-mail de uma mulher que queria leiloar a virgindade. A gente, obviamente, não aceitou, não seguiu. Você vê que depois disso que você me conta... O nosso DTV, o Vitinho, tá aberto, pode leiloar o que você tiver para leiloar aí, Vitinho, que o Pedro depois te dá uma consultoria. Mas voltando à vaca fria... mas já foi churrasqueira, caixa de brita, o que você... DVD velho... Ou seja, era um bem e entrou no pacote para quitação. Já tinha algum valor monetário. Exatamente. Não é porque valor sentimental, um valor monetário que vai ajudar a quitar uma dívida. Exatamente. E aí a gente... então, o leilão pode ser de qualquer forma de expropriação forçada. Basicamente, a gente está falando aqui do imobiliário, então é isso. No âmbito judicial, alguém está sendo executado, tem um processo, e aí não paga uma dívida. Muitas vezes aqui a maioria que a gente vê é condominial, IPTU, que as pessoas estão mais acostumadas. E aí o bem vai para leilão. E no caso dos bancos, a pessoa pega um empréstimo, não consegue pagar, acaba ficando enforcada, e aí o banco retoma esse imóvel e manda para leilão. E disso tudo a gente prepara todo esse leilão, colocamos tudo na plataforma, e aí vai para o grande público aí, para dar lance aí, que a gente
fala aí em descontos de 50%, 60%. Então, é bastante desconto. Competitivo. É muito competitivo. Vocês são oriundos do modelo tradicional analógico e levaram essa experiência para o digital? Ou vocês já entraram nativos digitais nesse negócio? Não, a gente já entrou nativo digital. Desde o começo a gente já pegou essa mudança. A The One Lance já começou como digital, como uma plataforma, uma gestora tecnológica digital. Inicialmente a gente começou com uma programação aberta, conforme uma série de outras gestoras tem hoje. E agora, ultimamente, a gente fez um sistema próprio nosso, e aí com várias novidades digitais e melhorias para o público. Mas a gente já começou nessa era digital. O nosso leiloeiro, em contraposição, ele ainda foi oriundo de um outro lado, mas ele pegou bastante essa parte analógica ainda do leilão ali na asta pública do fórum, no leilão presencial, com o martelinho, batendo ali, pegando o lance dole 1, dole 2, dole 3. E quando o leilão, sem dúvida nenhuma, era muito mais restrito, né? Hoje, essa mudança para o digital trouxe um ganho enorme, porque, enfim, a gente tem hoje... Não é incomum a gente ter participantes de fora do Brasil comprando imóveis aqui conosco, tranquilamente, fazendo o desenrolar todo do procedimento de outro país e onde quer que ele esteja, viajando com o celular. Hoje você consegue comprar um imóvel e fazer toda essa parte também de documentação de fora. Então, hoje o acesso está... Qual é o perfil do cliente que participa desses leilões? O perfil hoje ainda é um perfil de investidor com um pouco mais de expertise no assunto. Então, a gente tem muitas pessoas que, de alguma forma, têm algum conhecimento legal, jurídico, para participar. Pessoas do mercado imobiliário. Mas, atualmente, a gente está vendo uma migração com o aumento do mercado para um público muito mais geral, inclusive consumidores finais comprando as suas casas, seu lar e saindo de toda essa dificuldade, às vezes, de financiamento. O leilão ele tem esse benefício, especialmente o judicial. Ele não é você não precisa comprovar nada. Diferentemente de um banco, que você vai precisar mostrar que você tem crédito e toda aquela documentação que você precisa apresentar para conseguir alguma coisa de benefício para comprar. No leilão judicial você faz uma análise pessoal. Então você vê se a pessoa você vai se cadastrar, vai mandar comprovante de residência, vai se identificar e tal. Mas se você tiver com o nome sujo, você consegue participar do leilão normalmente. Então, é um caminho que as pessoas têm tem que ter cacife para pagar. Tem que ter cacife para pagar, porque tem as penalidades. Se não paga, sofre multa. E pagou aqui, né? Ou não? Você tem possibilidade de parcelar? Tem possibilidade, tem possibilidade. No judicial, qualquer um dos dois. No extrajudicial, que aí a gente está falando desses imóveis retomados de banco, você tem até a possibilidade de financiamento, já atrelado ao leilão. Muitas vezes com a própria instituição. Existem alguns casos de extra que você consegue até fazer com outras instituições. Depende aí do edital, mas tem instituições que abrem até para financiamento de outros. No judicial, é um parcelamento que ele está no Código de Processo Civil. Então, é uma entrada de 25% e o restante em até 30 parcelas. Não tem juros e a correção... O próprio proponente fala qual correção faz o ajuste que quer. Do que ele quer. Normalmente, o próprio tribunal tem a correção deles. É essa que é mais usada, até que os juízes mais aceitam. Tá. Mas você consegue até fazer parcelamento. Então, tem boas opções. Ou seja, tem uma evolução também nesse processo, no caso do extrajudicial, porque para as instituições financeiras... É uma oportunidade de um novo negócio. Ele vai seguramente fazer um novo financiamento em cima de um bem que já é dele. Não é? Exatamente, perfeito. É uma linha muito... Hoje em dia, um dos maiores originadores de leilão do Brasil é a Caixa Econômica Federal, Minha Casa Minha Vida.
Então, é onde a gente fala mais leilão. Tanto é que qualquer coisa que a Caixa faça impacta no mercado de leilão como um todo. Então, a gente estava falando agora há pouco, antes de entrar no programa, que a Caixa teve um momento, há alguns meses atrás, que ela travou financiamento. Sim. Isso impacta em tudo. Por quê? A grande maioria dos leilões da Caixa eram comprados com financiamento já da própria Caixa, onde o arrematante dá 5% de entrada e o resto... Então, assim, é uma acessibilidade muito grande para comprar um imóvel.